Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem visualizar a tela e me ouvir bem? Beleza, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre SRE, né? Que tanto é SRE que todo mundo fala, que você entra lá no LinkedIn, tem SRE para tudo quanto é lado, né? Então, antes da gente começar, só gostaria de introduzir aqui para aqueles que não conhecem a Econocom. A Econocom é a multinacional francesa, é presente em 18 países. E ela foca principalmente aí na transformação digital, né? Então a gente tende a ajudar aí o máximo a sua empresa a atingir seus objetivos nesse meio. Aqui no Brasil a gente tem um foco muito grande na parte de monitoramento. Atualmente temos mais de 280 colaboradores aí com uma receita no ano passado de 61 milhões de reais. E aí a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Parece grande, multinacional francesa, mas quem são os clientes da Econocom, né? E aí a gente tem aí alguns clientes praticamente em cada cantinho do Brasil e em diversos setores, né? Então a gente tem alguns nomes no setor financeiro, no setor de serviços, indústria, telecom, seguradora, setor público, enfim. Só passar aqui para vocês terem uma ideia e a gente já começa com o nosso tema. Beleza, então vamos lá. Para falar de SRE, né, que é um tema um pouco mais moderno, eu trouxe aqui uma linha do tempo para a gente conseguir identificar algumas coisas, né? Então, de forma bem simples, né? Antigamente a gente tinha aí aplicações monolíticas, né, onde a gente tinha aí releases bem demorados, né, releases anuais. Praticamente a gente não tinha ali a junção dos times, né? Então o desenvolvedor desenvolvia, testava na máquina dele, jogava para outra máquina, e aí dava errado, não funcionava, na máquina dele funcionava, aquela guerra de sempre, né? Então com isso a gente já começou a estar mais acostumado, principalmente aqui no cenário brasileiro, em relação ao conceito de DevOps, e agora, nos últimos anos, né, a gente está se acostumando ainda com os termos de SRE. Então essa aqui é uma timeline um pouco mais clássica, que a gente costuma ver bastante, que a gente estamos migrando, na verdade, né? Então muito provavelmente na sua empresa você tinha aí um cenário mais monolítico, e hoje em dia você está aí, provavelmente já está migrando para a nuvem, ou então você já tem alguma coisa aí containerizada. Você provavelmente já é familiarizado com alguns desses termos. Mas para os que não conhecem, né, vamos voltar à clássica questão que todo mundo pergunta, né, o que é DevOps? A gente vê DevOps para lá, DevOps para cá, e aí parece que é alguma coisa de comprar, né, que você vai a algum lugar, vou comprar um DevOps. Mas não é bem isso, né? O que é DevOps? DevOps, na verdade, é uma cultura que ela tende a integrar os times. Basicamente é isso. Então, quando a gente tinha lá aquela guerra clássica de operação com desenvolvimento, foi criado o DevOps para que existisse uma integração entre esses times, né? Então, você coloca desenvolvedores no time de operações, pessoal de operação no time de desenvolvimento, para que se crie, né, esse vínculo entre as equipes e a gente consiga aí ter um fluxo de trabalho mais rápido. E como isso, né? Claro, com automação. Então, antigamente, onde você ia lá, pedia para o pessoal de operação criar a máquina XYZ com tanto de memória, tanto de CPU, isso aí acabou virando código, né? Então, você clica em um botãozinho, a máquina já está deployada, você consegue acessar e fazer bem entender. Então, a automação é o que dirige, né? Que lidera o DevOps. E aí, o que é SRE, né? Qual a diferença de SRE para DevOps? Parece igual, não é igual? O que é isso? SRE é basicamente quando você pega engenheiros de software, né, e joga na operação. Resumidamente é isso. Então, você pega os caras que são muito bons em automação, são caras que são bons de programação, para que eles criem fluxos totalmente automatizados, que resolvam os problemas que é impossível ter a operação manual. Então, imagina você ter um cara lá para ficar subindo e descendo container de um lado para o outro, é impossível. Então, começa a utilizar a engenharia de software dentro da operação. Então, fazendo aqui uma breve analogia, né? Temos pessoal de SRE, são pessoais de operações que respondem a incidentes, que sempre vão estar ali sendo acionados. Uma vez acionados, eles vão fazer o troubleshooting, vão criar aí os postmortems,
Uma coisa que a gente sempre correlaciona, né, quando a gente fala, é a parte de monitoramento. Então, quando a gente fala SRE, a primeira coisa que vem em mente provavelmente é monitoramento. Então, provavelmente você associa já alguma ferramenta. Planejamento de capacidade dos recursos e dos serviços. Então, isso a gente vai acompanhando com o tempo, né? Então, o seu serviço precisa escalar com a medida que o seu produto vai fazendo sucesso. E o objetivo principal aí da SRE é confiabilidade. A gente vai ver isso com mais detalhes já já. Enquanto o DevOps, o foco é em delivery, né? Então, a gente precisa desenvolver rápido, entregar recursos rápidos, testar no mercado, fazer testes AB, etc. E ter esse valor de forma rápida. Precisamos também, claro, para isso ser possível, né, a gente precisa ter toda essa parte de automação feita. Ter a parte aqui também, né, de builds do ambiente. Então, a gente tem lá, que a gente já está aqui bastante acostumado, né, vou até colocar junto, porque são coisas que geralmente estão correlacionadas, né. Então, a gente faz o build do ambiente, tem já toda a parte de infraestrutura como código por trás, toda a parte de configuração da aplicação como código. Então, tudo isso correlacionado aí. Geralmente, quando a gente fala disso também, a gente sempre tem aí alguma ferramenta em mente, né. Então, quando a gente fala em esteira DevOps, provavelmente, se você tiver na sua empresa, você vai lembrar dela. Então, tem gente que vai lembrar do Jenkins, tem gente que vai lembrar do Azure DevOps, do GitLab, enfim, cada um aí tem sua ferramenta preferida. E o objetivo primário desses caras é o quê? É a velocidade de release, para que justamente eu consiga ter esse feedback o mais rápido possível em um serviço de produção. Então, só esclarecido, voltando para SRE, quando a gente fala de confiabilidade, né, é um serviço confiável. Então, o que é um serviço confiável? Como eu torno um serviço confiável? Eu peguei aqui uma definição da O'Reilly, que ela fala que um serviço confiável não é nada mais, nada menos do que um serviço que ele é estável, escalável, tolerante a falhas, alto desempenho, bem monitorado, bem documentado e preparado para qualquer catástrofe. Mas quando a gente fala isso, a gente sempre pensa assim, geralmente a gente costuma ter o pensamento binário, né? Então ele ou é isso tudo ou não é nada, mas não é bem assim. Então, para cada item desses, seu serviço vai ter um nível para um item desses. Então, seu serviço ele pode ser muito escalável ou não, depende da sua demanda, depende do que você realmente precisa. Então, você não precisa, para um serviço interno, ter uma alta disponibilidade em cada região da AWS. Então, vai muito do que seu serviço realmente precisa. Beleza? E para que a gente alcance isso, né, eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, né, de como a gente consegue chegar nesse estado tão desejado que todo mundo gostaria de ter, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é a que mais acontece, é que eu mais esbarro em tudo quanto é lugar que eu vou, é a falta da utilização de métricas estatísticas. Então, quando a gente começa a falar de monitoramento, nós estamos bem acostumados a utilizar sempre 4 métricas, né, que é mínima, máxima, média e count, né, que seria a quantidade de alguma métrica. Então, isso é o que a gente mais costuma ver sempre. Mas aí tem um problema, por quê? Porque a média, ela acaba mascarando muitas coisas. Então, se você tem um serviço que está lá com 1, 2, 3, 4, 5 milésimos de segundos e do nada dá um pico em 30 segundos e depois volta para 1 milésimo de segundo, acaba que podem acontecer duas coisas. Um, você não vai conseguir ver esse pico, porque ele vai acabar mascarando esse valor no meio. E segundo, ele pode ou subir todos os outros valores para que se aproxime desse valor mais alto ou diminuir eles. Então, a média ela tem que ser utilizada com muito cuidado dependendo do que você está medindo, principalmente quando a gente está falando aqui em relação a coisas voltadas ao usuário, como quantidade de requisições do front-end ao back-end, seja qual o serviço. Então, a primeira coisa que eu trago é o percentil. Então, a gente vai ver muita relação de coisas de estatísticas que são normalmente não estamos acostumados, mas a gente vai ver que é muito importante utilizar isso no dia a dia. Então, o percentil, o que seria o percentil? O percentil é a distribuição estatística de uma métrica, onde você consegue trazer o valor que aquele percentual de pessoas obtiveram. Então, olhando o gráfico aqui rapidamente, o que seria isso, né? Seria simples. Então, essa linhazinha azul de baixo seria a média de uma métrica normal, mas quando eu olho aqui as linhas do percentil, acontece o seguinte, como eu explicaria isso aqui para vocês? Essa linha amarela, que é o 95 percentil, representa que até 95% dos usuários dessa métrica aqui tiveram até 20 milésimos de segundos. Então, onde aqui na minha média eu falo que eu tive
menos de 1 milésimo, provavelmente, aqui até 95% dos meus usuários tiveram 20 milésimos de segundos. Então, é uma coisa para a gente sempre analisar com calma, por quê? Porque sempre vai ter um usuário ou outro que vai se distanciar da média, a gente precisa isolar esses casos, porque ou ele pode ser um caso realmente isolado, tipo, não, o cara entrou num 2G no Acre, no meio do mato, e aí ele realmente teve uma requisição lenta, ou então, quando é realmente alguma requisição específica que disparou um job que demorou mais, e aí você realmente precisa isolar esse cara, beleza? Só um cuidado quando você utiliza percentil é utilizar percentis altos demais. Então, 99 percentil significa que até 99% das pessoas tiveram esse tempo de resposta. Pode ser esse ponto máximo aqui ou qualquer valor menos. Então, sempre cuidado ao utilizar percentis altos como 99 ou 100, porque sempre vai parecer que é o valor máximo daquela métrica. Então, sempre que possível, tentar utilizar 95 para baixo, dependendo da situação, claro, sempre a se analisar. E aí trouxe outras funções estatísticas, né, que a gente costuma utilizar aí bastante no dia a dia para que a gente consiga obter algumas métricas legais. Beleza? Então, a primeira, acho que todo mundo está acostumado, ou já ouviu falar pelo menos, né, que são as funções logarítmicas e a soma cumulativa. Interpolação é quando eu tenho alguma métrica que ela é capturada de um período grande e esse período entre as coletas eu preciso preencher com algum valor, então posso preencher com zero, posso fazer aí um preenchimento linear entre os dois valores, então, se às 1 hora foi 0 e às 2 horas foi 100, 1h30 seria 50, então isso seria o linear. Time shift é comparar aquela métrica com outro período de tempo, então, hoje são 4h21, então como é que foi essa mesma métrica às 4h21 de ontem, como é que foi essa métrica às 13h21, como é que foi às 4h21 da semana passada, dessa mesma quinta-feira. Então, sempre utilizar isso também em consideração. Rate, acho que está todo mundo aí acostumado também, né? Então, a gente ter aí uma métrica por um período de tempo, né? Então, por segundo, por minuto, por hora, a diferença de tempo e valor. Geralmente, a gente utiliza isso aqui bastante quando a gente está validando, por exemplo, algum serviço de NTP, alguma coisa que precise estar bem sincada com algum tipo de relógio. Smoothing seria a gente pegar aquelas métricas, né? Quando a gente olha aqueles gráficos tem máximas e mínimas o tempo todo, parece até uma onda sonora, né? Então a gente pegar aquilo e deixar mais liso, né? Então a gente começa a utilizar conceitos estatísticos de média móvel mediana em cima disso, para que a gente consiga ter uma média, uma métrica mais confiável. Regressão é quando a gente começa a falar de futuro, né? Então a gente vai utilizar os dados históricos que a gente tem agora e aplicar a estatística em cima para a gente conseguir definir se a tendência de alguma coisa é subir ou descer. Exemplo clássico, todo mundo aí já está velho de saber, né? Que é pegar a utilização de disco e conseguir falar, daqui a tendência de uso de disco daqui a uma semana está em 90% baseado no consumo que eu tenho. E claro, né, trazer aí também algoritmos mais novos como Outlier Anomaly Forecast, né? Então Outlier aí bem famoso quando a gente fala em ambientes mais dinâmicos, efêmeros e containerizados, que é, por exemplo, quando você tem um serviço com diversos pods e algum dos pods começa a se comportar diferente dos demais, você consegue detectar. Anomalia, quando a gente tem um fluxo histórico que a gente consegue determinar o desvio padrão de alguma métrica. E forecast fala por si só, né? A gente conseguir prever aí alguma métrica num período próximo. Beleza? E vamos seguindo. O que vocês tiverem de pergunta, vocês podem ir colocando no chat. No final, eu vou abrir um espaço para responder as perguntas, beleza? Acho que o André comentou aí no chat. Seguindo, documentação. Por que eu coloquei esse item em segundo? Segundo, porque normalmente ele é esquecido em primeiro lugar. E segundo, porque quando a gente fala de SRE, não é só monitoramento. Então, a gente tem muito isso de ser técnico e querer falar em monitoramento sempre, mas tudo que envolve ao redor do monitoramento também é extremamente essencial. Então, a primeira coisa que eu venho trazendo aqui de documentação, que o pessoal acaba esquecendo muito, é o post-mortem. Por quê? O post-mortem é aquela sessão histórica que praticamente tem tudo o que o engenheiro fez durante a sessão de troubleshooting. Então, o cara foi lá, acessou o servidor, viu isso, viu aquilo, tudo isso ele tem que ser gravado num post-mortem. Por quê? Porque a partir do momento que esse problema ocorrer de novo, você já tem isso mapeado. E como a gente fala dentro da SRN, a partir do momento que esse problema acontece a segunda vez, ele tem que ser automatizado. Beleza? E aí trouxe aqui um exemplo bem simples mesmo de post-mortem, é o seguinte, né? Então você vai
falar quando aconteceu, né, quem é o autor, o status de post-mortem, né, então o problema foi resolvido, mas eu ainda estou aqui fazendo as ações, e aí descrever o que aconteceu, né, então, o serviço de consultas ficou fora por X minutos devido à falha na escalabilidade, o impacto que isso teve, né, pode ser um impacto técnico, né, então, perdi 2,5 milhões de requisições no servidor, ou se tiver algum impacto financeiro calculado, também você pode colocar no post-mortem, e aí você começa a descrever a sua sessão de troubleshoot, né, então você coloca aqui a causa raiz, o que trigou, qual seria a resolução, quais ações que o operador teve, as lições aprendidas. Por que tudo isso aqui é importante? Porque quando esse problema acontecer de novo, não necessariamente nesse mesmo serviço, mas quando esse problema acontecer em outra aplicação, você já tem uma documentação disso, então você já sabe quais foram os passos e quais foram as causas raízes que levaram a esse cara aqui. E se acontecer de novo, você precisar automatizar, você já tem tudo isso aqui mapeado, né? Então é muito mais fácil você ter isso aqui documentado e depois relembrar do que você simplesmente tentar lembrar de cabeça o que você fez, até porque quando você tá na operação e você está vendo coisas diferentes o tempo todo, a troca de contexto é muito grande. Então você está fazendo uma coisa, vai olhar outra, quando você for continuar a documentação, você já esqueceu o que você fez. Então o post-mortem ele é extremamente importante por isso. Beleza? Seguindo aí, automação. A automação, ela aí é o coração, né, da SRE, acho que não tem dúvidas disso, né? E como falei antes, né, se existe um problema aí que acontece mais de uma, duas vezes, se esse problema é recorrente, ele é extremamente necessário que seja automatizado. Por quê? Porque ficar tratando o mesmo problema o tempo todo não é o objetivo da SRE, justamente ao contrário. Fazer com que isso seja automatizado. Porque se você trata o mesmo problema o tempo todo, você não tem um time de SRE, você tem uma operação normal, que vai lá, trabalha em cima do evento, fecha o evento. Acontece de novo, ele vai lá, trabalha em cima do evento, fecha o evento. E esse não é o objetivo aqui. Então, para fazer essa automação, né, existem diversos caminhos possíveis, cada empresa aí com sua própria cultura, mas eu trouxe aqui as ferramentas mais conhecidas aí que o pessoal provavelmente já conhece, e que são as mais bem utilizadas, né? Então a gente tem aí Puppet Chef, como sempre, né, em todos os rolês eles estão lá, CF Engine e Ansible, beleza? Cada uma com o seu caminho de aprendizado, com seus casos de usos separados, e aí vai de cada um aí, dependendo da cultura da sua empresa, utilizar essas ferramentas aí para automatização de tarefas. Beleza? E aí, correlacionado com isso, né, eu tenho aqui a coleta de métricas. Então, o que seria isso, coleta de métricas? Vamos supor que você tem aí um problema dentro da sua empresa. E aí acontece o seguinte, esse problema aconteceu numa aplicação que ninguém conhece, tá lá, tá no ar, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para que serve, e o cara que cuida dessa aplicação tá de férias, ou foi demitido, ou aconteceu alguma coisa com ele. E aí essa aplicação é crítica, é importante para sua empresa, mas ninguém sabe o que faz. Isso resulta em quê? Em tempo, vai levar muito tempo para você descobrir o que esse cara é, o que ele faz, para que ele serve, e você vai começar a fazer troubleshooting, e aí com o tempo vai dinheiro, e aí começa a envolver o pessoal aí da Faria Lima, né? Começa a envolver um técnico, dois técnicos, três técnicos, quatro SREs, e aí vai dinheiro também, porque esses caras cobram bastante, né? E aí envolve chefe, o chefe cobra mais ainda, e aí, enfim, é um ciclo infinito. Quanto menos você sabe do problema, quanto menos você sabe do contexto do que está acontecendo, é mais provável que você tenha um custo operacional muito grande em cima de um incidente que ocorra, beleza? E aí, o que eu quero dizer? Se você tem, por exemplo, tudo já monitorado perfeitamente, você conseguir coletar o máximo de métricas possíveis, o que acontece? O custo de coletar as métricas, de ir lá e instrumentar e instalar os agents e etc., é muito mais barato do que você ter um caso como esse, onde você vai ter recorrência, né, de um problema como esse, e é muito mais válido. Por quê? Porque quando você tem tudo monitorado, a aplicação, né, de monitoramento, ela pode conseguir aí detectar esse problema de cara, e dependendo da ação, dependendo do que seja, ela já consegue aí fazer uma remediação, né, automatizada. Então, o tempo que você teve para monitorar, que foi lá, sei lá, 1, 2 dias, tudo, é muito mais barato. E para fazer isso, você só precisa aí de uma pessoa no seu time, uma ou duas. É algo bem simples, costuma ser geralmente. Beleza?
Vamos lá, em relação a hardening, o que que eu quero dizer com isso, né? Eu venho aqui trazendo um tema geralmente bem impactante para quem não é da área, que são os testes do caos, né? Que a gente fica brincando lá do que os Monkey. Então, o que que é esse cara? A gente está acostumado a ver geralmente teste o quê? Teste lá com o pessoal de DevOps, né? Então tem teste de unidade, teste de integração do sistema, enfim. E aí esses testes eles rodam geralmente durante o período de build. E se acontece alguma coisa, dá rollback, o build não passa, o desenvolvedor corrige e tudo certo, e até que passe. Aqui a gente trata de uma forma diferente, né? Aqui a gente está falando de Chaos Engineering. Então, o que isso significa? Introduzir problemas, literalmente, a gente vai introduzir problemas na sua aplicação em produção para que você seja capaz de automatizar a identificação e correção desses problemas de forma aleatória. Então, ferramentas aí extremamente famosas, por isso a gente tem aí o SimiArm, né, que foi descontinuado, mas alguns deles ainda continuam, como o Chaos Monkey. E a gente tem aqui outros serviços também, como o Gremlin, para quem aí não é muito chegado ao open source, né, então é um serviço em nuvem que você consegue ir lá e configurar na interface gráfica mesmo, né, como você vai impactar seu serviço, então você consegue impactar os recursos do seu cluster de CentOS, você consegue introduzir latência entre os microserviços, você consegue desconfigurar o relógio do sistema para ver como sua aplicação se comporta com cada container com um horário diferente. Então, são tipos de testes que eles tendem a derrubar a sua aplicação. E esse é o objetivo mesmo, para que você saiba como corrigir isso, seja no código da aplicação, seja fazendo automação em cima do seu ambiente. Beleza? Vamos lá. Configuração, revisão das configurações. O que que eu quero dizer com isso? É simples, acho que todo mundo aí já acordou, que trabalha, né, em operação ou com SRE, já teve aí algum momento que foi acionado desnecessariamente no meio da madrugada porque alguém foi lá e criou um alerta de CPU 100%. Então, o que que é CPU 100%? Então, quando a gente está na operação, o CPU 100% fala com o time de infra. Quando a gente está na SRE, a gente fala CPU 100%. Por quê? Dois, porque não está automatizado para escalar. Então a gente começa a ter um olhar mais crítico em cima disso. E aí, provavelmente, talvez CPU 100% pode significar alguma coisa para você, mas é necessário que a gente verifique se esse CPU 100% realmente é impactante ao ponto de eu colocar lá como incidente de severidade 1 e acionar todo mundo da empresa. Então, a primeira coisa é evitar esse tipo de situação para que a gente não tenha um estresse operacional muito grande. Então, tipo de retrabalho que você tem que ir lá e fazer o tempo todo, ficar olhando o mesmo alerta o tempo todo, é algo que você precisa rever urgentemente, porque quanto mais trabalho manual você faz, menos coisa você automatiza. E, como eu falei, né, evitar aí incidentes que não sejam realmente críticos e envolver diversas pessoas. Então, se você tem um problema como esse, muito provavelmente você consegue resolver simplesmente, não precisa envolver toda a parte técnica do seu time para que isso seja resolvido. Beleza? Então, extremamente importante também rever aí o que que você tem, seja dentro do monitoramento, seja os post-mortems que você também tem. Beleza, disponibilidade real. O que que eu quero falar com disponibilidade real, né? Suponhamos que você está lá de boa, trabalhando na firma, e aí acontece a seguinte situação. Alguém vira para você e fala assim, ó, a aplicação tá fora. E aí você fala, ué, tá fora como? Aí você vai lá, abre a sua ferramenta de monitoramento e tá o quê? Tudo verdinho. Aí você é curioso, né? Ah, não, vou acessar de verdade lá. Então você vai lá, abre o browser, tudo branco. Por que isso acontece geralmente com certa frequência? Porque geralmente a gente começa a analisar apenas métricas técnicas. Então a gente vai olhar lá a taxa de erro, a gente vai olhar tempo de resposta, e aí a gente acaba deixando de passar algumas coisas importantes, como por exemplo o yield. O que é o yield? A taxa de yield, ela define que você tem que dividir, né, a taxa de sucesso dividido pela taxa de erro do que o seu usuário realmente espera. Ou seja, a aplicação ela pode estar up, o servidor está ok, está respondendo a requisição, mas está respondendo tudo branco. A causa raiz pode ser um deploy mal feito, a falha de comunicação com algum tipo de banco de dados. Independe, são diversas causas, mas o importante é que para você considerar a aplicação disponível, de fato, ela tem que responder o que o usuário realmente quer. Isso aí é muito comum a gente validar com testes do tipo sintético, por exemplo, onde a gente consegue ter aí a visão real do usuário. Né? Então a gente tem um robozinho que fica rodando e de fato ele vai na aplicação,
faz o que tem que fazer e verifica se é o que o usuário realmente espera, porque isso é o que de fato importa, porque uptime por uptime, o usuário tá nem aí se tá em pé, tem 1 ou 2 dias ou 2 anos. O que ele quer ver é o que ele realmente foi na sua aplicação fazer. Beleza? Segurança. Por que segurança? Porque geralmente tem dois fatores aqui bem interessantes, né? O primeiro é que o time de segurança geralmente é visto como o inimigo aí do pessoal de DevOps, porque é o pessoal chato que vai reclamar de alguma coisa e vai ter que voltar commit, refazer alguma coisa. E aí geralmente o pessoal tem a implicância grande. E outra coisa é que é o seguinte, né? Dependendo de qual falha de segurança seja, acontece a seguinte situação. Muitas das vezes a gente acaba não analisando como um problema de segurança, mas imagina se você abre seu WhatsApp agora e você vê uma conversa que não é sua. Então, você está conversando com alguém, mas você não mandou aquela mensagem, você não recebeu aquelas mensagens. Então, isso é um problema de segurança? Sem dúvidas. Você está vendo informação que não é sua. Então, provavelmente alguém também pode estar vendo alguma informação sua e isso é extremamente crítico. Então, outros exemplos, a gente teve aí recentemente, né, um serviço de streaming brasileiro que teve o serviço de notificação hackeado, e aí, por mais que nenhum dado tenha sido comprometido, acontece que a imagem desse serviço também foi comprometida. Então, você provavelmente talvez tenha familiares que deixaram de se inscrever nesse serviço de streaming, ou então você também pode ver lá no Twitter muita gente falando que vai cancelar a assinatura. Então, a imagem pública do seu serviço também é um problema de segurança. Então, são coisas que geralmente a gente não correlaciona, mas sempre estão relacionadas, né? E como é que a gente pode ter visualização desses eventos que geralmente a gente não correlaciona? Exemplo clássico que eu sempre dou também. A gente tem lá um servidor com 100% de CPU. É problema de segurança? Normalmente não. Mas é aí que entra a questão de contextualização, né? A gente sempre vai ver muito isso de querer contextualizar as coisas quando a gente fala de SRE, porque segurança provavelmente seria uma área separada, então o pessoal não está nem aí. Mas a partir do momento que a gente fala que a gente tem um consumo de 100% de CPU, porque tem algum malware que está minerando criptomoeda em algum servidor, ou então ele vai lá e injeta algum código em apenas um container específico dentro de um cluster com esse intuito, e aí isso passa a ser um problema de segurança, mesmo que a causa raiz, entre aspas, seja um problema aí de 100% de CPU. Então, o ideal é que a gente tenha o monitoramento desses tipos de problemas e essa contextualização através de inúmeras fontes que a gente pode ter aí no dia a dia. Então, por exemplo, se você está aí na AWS, provavelmente você já tem alguma coisa dentro do seu CloudTrail ou do seu GuardDuty. E, inclusive, outra coisa que você também pode olhar aí com certa frequência são as suas políticas de IAM. Então, ver quem você fornece acesso de administração, ver quem for lá tem permissão a vlog, ver esse tipo de coisa, porque isso também é o que reflete, no fim das contas, a segurança da aplicação, né? Lembrando que, por exemplo, exemplo clássico também, você vê muito vazamento de dados em bucket S3 aberto. Então, é uma coisa também a ser levada aí em consideração. Beleza? Seguindo aí, a parte de SLO é importantíssima também porque o SLO, para quem não sabe, é um contrato interno, né, que a gente vai ter aí com algum time, algum squad, com alguma coisa que você queira fazer, com alguma aplicação, que ele vai medir o tempo que você tem de reação em cima da aplicação que você definiu. Geralmente um contrato interno, por quê? Porque a gente não expõe isso para fora, justamente porque ele costuma ser mais apertado do que o SLA. Então, se você tem um SLA de 99, por exemplo, você pode ter um SLO de 99,99, né? Com 4 nobres. E aí significa que o interno geralmente ele é mais apertado porque você quer diminuir a chance de que o SLA seja impactado e você quer garantir uma melhor qualidade dentro do seu serviço. E outra coisa, geralmente, quando a gente fala de SLO, é a questão de error budget, né? Que é o tempo que eu tenho para atuar em cima desse meu SLO. E, geralmente, quando esse SLO ele é rompido, a gente acaba fazendo algum freezing até que esse SLO seja recuperado. Então, geralmente, a gente costuma trabalhar ele com períodos menores que o SLA, justamente para que a gente consiga ter essa flexibilização. Então, por exemplo, se você tem uma aplicação que rompeu o SLO, como no caso dessa aqui do meio, o que a gente pode fazer? Na verdade, é a mesma aplicação, só que nessa semana, né, então de domingo até hoje, ela foi menor do que na semana passada, acontece o quê? Eu posso congelar os deploys e qualquer tipo de alteração na configuração dessa aplicação até
que esse SLO ele seja recuperado. E aí o error budget é o quê? É justamente o tempo que eu tenho para fazer essas alterações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um SLO de 80%, né, de disponibilidade dessa aplicação, e aí na semana passada, né, eu tive aqui uma disponibilidade de 92,88, o que é 64% acima de 80. Ou seja, eu tive aqui 21 horas e 38 minutos ainda para fazer alguma alteração, se eu precisasse. Se desse problema, eu teria aí mais 21 horas para tentar corrigir e ficar dentro do meu SLA de 80. Nessa semana, por exemplo, de domingo até hoje, eu tive aqui 80%, o mesmo objetivo, né, 80%, só que eu tive aqui a disponibilidade de 79,6, ou seja, eu estou 2% a menos que 80. Então, ou seja, eu já estourei o meu SLO em 21 minutos. Então, eu tenho que esperar esse tempo passar para que eu consiga recuperar o meu SLO, já que ele é algo que vai caminhando ao longo do tempo, e eu consiga aí voltar a fazer as atualizações e depois dentro do meu ambiente sem nenhum tipo de impacto, beleza? E aí vai de cada política interna da empresa também, se você vai fazer isso semanal, mensal, quinzenal, vai de cada cultura aí e definição com a parte de gerência da empresa. Beleza? E fechando aqui, não sendo menos importante, né? O que é o ideal? O ideal é que a gente tenha tudo isso aí dentro da mesma plataforma, né? Então, quando a gente fala lá, como falei lá no começo, quando a gente começa a falar de termos como DevOps, Agile, SRE, são termos que ganham uma fama, né, muito rápido, todo mundo começa a falar disso o tempo todo. E aqui, quando a gente fala de SRE, quando eu falo de plataforma unificada, eu falo do que a gente conhece como observabilidade, né, ou observability em inglês, que é o que? É conseguir juntar justamente tudo isso aí no mesmo lugar. Porque imagina você ver infra no lugar, vai lá, vê log em outro, vê APM em outro lugar. Então a ideia é que é o que? Você traga tudo isso para dentro do mesmo local para que você consiga correlacionar essas coisas. Então, matematicamente falando, né, a observabilidade é a capacidade de inferir o estado de um sistema, né, baseado em métricas. Então, sejam métricas internas da aplicação que você consegue instalar e a gente medir, sejam métricas externas como ver a experiência real do usuário, né? Então você coloca um JavaScript no browser, coloca alguma SDK no aplicativo mobile, e também métricas de negócios, né? Que também não tem como fugir disso, né? Hoje em dia, o que move o negócio é TI e a gente precisa ter essas métricas de negócio dentro da aplicação. Então, se você vai pegar isso da aplicação através de log, você vai pegar através de API, através de trace, vai muito de cada empresa. Mas o importante é que a gente tenha, assim, essa visibilidade para que a gente consiga medir aí como estão, beleza? E aí, claro, né, um oferecimento, deixa eu passar aqui, Datadog, né? Por que Datadog? Tudo que eu falei aqui, claro, vai se aplicar a qualquer outra ferramenta de observability que você tenha, então você tem aí outros concorrentes, mas eu trouxe Datadog porque, porque é a ferramenta que a Econocom trabalha e é o único partner Gold na América Latina, e dois, porque é uma ferramenta aí que vem crescendo bastante, né, nos últimos anos, e acho que vocês conseguem ver isso tanto no que ela é falada na mídia, quanto nos valores dela na Bolsa Americana. Acho que é uma coisa extremamente importante a ser levada em consideração também. E ver também as análises, tanto do Gartner quanto do Forrester, o quanto essa ferramenta ela tende para tecnologias futuras. Né? Então, é uma tecnologia que ela já nasceu em ambientes clouds para ambientes clouds, e a gente consegue provar isso aí. Eu não vou mostrar demo, porque eu acho que demo vai muito de cada um tem um caso bem específico, e se vocês tiverem interesse, a gente pode entrar em contato depois e estar marcando alguma coisa, e estamos sempre abertos aí também para qualquer dúvida que vocês queiram tirar em relação à plataforma. Então, a ideia aqui desse webinar foi mais trazer um contexto geral, né, de SRE, que, nossa, muita gente vem me perguntar, e, e abrir aí agora, né, um espacinho para responder às perguntas de vocês. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, que tem bastante coisa, e eu vou respondendo aqui com calma. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Se alguém achar que for uma pergunta muito grande, quiser perguntar
via áudio, ao invés de digitar no chat ou colocar ali nas perguntas, pode falar também sem problema. Beleza? Então, vamos lá. Começar a responder aqui. É possível correlacionar eventos de deploy com métricas de APM no Datadog? Sim. Um evento de deploy, na verdade, é um evento como qualquer outro que acontece dentro do seu ambiente, e a gente consegue correlacionar isso, não só no Datadog, em outras ferramentas também, mas, por exemplo, a partir do momento que você faz um deploy, o tempo de resposta da sua aplicação começa a subir, ou então a taxa de erro da sua aplicação começa a subir. Então, você consegue fazer esse tipo de correlação sim, sem nenhum tipo de problema. Beleza? Vamos ver o resto aqui. O Luiz Felipe do Prado perguntou: o Datadog está preparado para calcular os SLIs das métricas coletadas e controlar o erro budget? Acho que cheguei a mostrar ali, não sei se chegou agora no finalzinho, mas consegue sim, a gente consegue calcular, né, os SLOs baseados tanto nos alertas que você consegue criar dentro da plataforma, e outra coisa bem legal também, que a gente consegue calcular os SLOs utilizando todas aquelas métricas estatísticas que eu mostrei lá no começo, né? Então você consegue ter um SLO, por exemplo, de tendência. Então você consegue ter um SLO que mostra o quanto isso vai estar aí impactado no futuro. Vamos lá, vou responder de baixo para cima agora. O Guilherme Maia perguntou: tem algum exemplo prático mostrando algum serviço sendo monitorado utilizando Observability? Tem. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir uma demo aqui rapidinho. Não queria mostrar muito, mas eu vou logar aqui rapidinho, vou compartilhar minha tela e eu mostro para vocês o que seria, né, o Observability de fato. Deixa eu compartilhar minha tela só um minutinho. Tá, então o Guilherme perguntou aqui, né, um exemplo prático, né? Então vou mostrar aqui de forma bem rápida também, bem enxuta. Depois a gente pode fazer um drill down nisso aí com vocês individualmente com mais calma, né, com cada empresa. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma aplicação de demonstração minha que é um e-commerce e aí eu vou mostrar como é que eu consigo correlacionar tudo isso no mesmo lugar, beleza? Então, de forma bem prática aqui, eu tenho um serviço aqui que ele está com o alerta aqui vermelho, bem intuitivo de ver esse tipo de informação. E aí o que eu consigo fazer? Fazer um drill down nisso. Como eu falei, observability, eu consigo correlacionar sempre aqui tudo na mesma visualização, né? Então poderia ver aqui as informações de APM, as informações de log ou de processos, ou informação de infraestrutura sempre no mesmo local. E eu vou mostrar como eu posso fazer isso de diferentes maneiras, né? Então primeiro eu vou partir da visão de APM, que geralmente é a visão que a gente está acostumado a ter para achar algum problema. Então, eu vou ter aqui sempre todas as métricas da aplicação, mas eu vou descer direto para o Trace, onde eu consigo te mostrar isso. Eu vejo que eu tenho aqui uma transação que está com muito erro, então consigo fazer o drill down para essa transação específica. E aí, sem precisar saber nenhum tipo de linguagem nem nada, eu só seleciono aqui na tela e consigo ver aqui os erros que estão acontecendo na minha aplicação. Então, eu vou clicar em algum aqui em específico que esteja acontecendo esse erro agora. E aí, o que vai acontecer? Eu consigo ver exatamente tudo o que aconteceu até esse erro. Então, lembrando que esse aqui é um serviço, como vocês viram lá naquela primeira tela, na teia de aranha, que é um serviço com diversas dependências. Então, tem aqui, por exemplo, um Rails que fala com o Mongo, que depois fala com o .NET, que fala com um Postgres. Então, é o tipo de coisa que a gente está acostumado hoje em dia, né? Que são diversos microserviços diferentes, que falam com fontes de dados diferentes, que falam com outras APIs diferentes. E a ideia é que eu consiga ter essa visão aqui na mesma tela, para que justamente aconteça o quê, né? Eu consiga rastrear, né, qual foi a fonte
de origem desse problema que está acontecendo. Então, duas formas dentro de APM ainda para achar esse problema seria procurar o problema de baixo para cima, né? Achar qual o problema na camada mais baixa que vai refletindo para as camadas mais acima, ou então trazer em forma de lista, né? Então consigo ver aqui também todos os problemas que aconteceram. Então, para você ter uma ideia, aqui eu tenho diversas falhas em relação ao banco de dados, né? Então tem aqui um problema no meu microserviço que é relacionado à recomendação de produtos, e eu tenho aqui outro problema que é relacionado a um Cassandra, né, uma consulta no Cassandra aqui. E eu tenho também aqui um outro exemplo que foge do meu controle, que nesse caso aqui o Cassandra não está no meu ambiente, na verdade, desculpa, na verdade essa API aqui não está no meu ambiente, eu tenho só uma API aqui que consome o serviço de terceiro, que provavelmente é alguma coisa que vocês estão muito acostumados a ver, que é o seguinte: eu consigo ver que essa API que eu estou chamando, ela está aqui com problema de rate, ou seja, eu não tenho mais, entre aspas, saldo disponível para utilizar essa API. Então, isso pode acontecer com alguma API de algum banco, alguma coisa específica, alguma coisa como Correios, e aí você acaba retornando um erro para o seu usuário, onde foge do seu domínio, né? Então, pode aparecer lá para ele algum tipo de mensagem bem esdrúxula na tela dele mesmo, ou pode ser um erro tratado aí dentro da sua aplicação como estamos com um problema agora, tente novamente mais tarde. Mas a ideia é que eu consiga fazer esse rastreamento até justamente essa API que está retornando esse erro em relação a essa API de terceiro. Então aqui eu tenho diversos erros que aconteceram, na verdade, no mesmo momento, que podem estar impactando aí a minha aplicação. E aí, qual seria a outra visão possível que eu tenho para esse cara, né? Voltando aqui para a tela do nosso Surface Map, que seria fazer o troubleshoot ao contrário, né? Tem gente que prefere partir da infra ou partir de logs. Eu consigo trazer isso também da mesma maneira, né? Então, posso vir aqui e ver os logs relacionados a esse serviço em específico, e aí da mesma maneira eu consigo fazer o quê? Filtrar pelos logs de erro, e eu posso pegar qualquer um aqui, ó, até o mesmo problema que deu lá, o serviço de pagamento não está disponível. Quando eu falo de logs, eu consigo já parsear tudo automaticamente, se ele for um formato conhecido, como se fosse um JSON, um XML ou algum tipo de formato aí já padronizado por alguma tecnologia no mercado. E aí o que acontece? Quando eu vejo aqui em cima, eu tenho o mesmo serviço lá, Surface Web Store. E aqui consigo fazer, clicar nesse cara e ver o trace no APM. E aí o que vai acontecer? Eu volto para a mesma tela que eu estava antes, onde eu consigo ver aqui os erros que aconteceram na minha aplicação. Então eu posso partir tanto de APM, quanto de log, quanto de infra, e ter essa mesma visibilidade. Como vocês podem ver aqui, ó, sempre que eu tenho um trace, né, sempre que eu tenho essa rastreabilidade do usuário, eu tenho sempre aqui tudo na mesma tela. Então, para essa transação como um todo, que fala com diversos serviços em nuvens diferentes, eu tenho todos esses logs em específico dessa transação, assim como eu tenho a parte de infraestrutura, assim como eu tenho também a parte de trace. Então, tem sempre tudo relacionado aqui dentro do mesmo ambiente. Beleza? Fábio Henrique Matias perguntou, tem integração com o GCP? Boa pergunta, tem sim. Inclusive, está até aqui na tela mesmo. Então, esse Docker, por exemplo, que eu estou te mostrando, ele está lá no GKE da vida. Mas eu te mostro aqui, por exemplo, até respondendo a pergunta de antes, né? Por que Datadog eu tinha me perguntado? Porque nativamente a gente tem mais de 450 integrações com tecnologias de mercado. Então, para praticamente tudo que você tem aí dentro do seu ambiente, vai existir já alguma integração aqui disponível dentro do Datadog out of the box, que já traz um dash e métricas inclusas para você coletar. Então, você vai monitorar um Nginx, um Node, alguma coisa, qualquer coisa que você tenha no seu ambiente, você não precisa ficar criando dash para esse tipo de informação, a gente já fornece juntamente com as métricas. Então, em relação a Google, a gente tem uma integração nativa com a GCP, e é bem simples, na verdade, né? O que a gente vai fazer é só adicionar um projeto aqui dentro do Datadog, né? A chave dele, e aí a partir disso a gente vai estar coletando aí as métricas da GCP, então não precisa instalar aí, a gente lá não precisa fazer nada para que a gente tenha esse monitoramento. A mesma coisa ela se aplica para Azure e para AWS, onde a gente precisa aqui também só fornecer aqui uma IAM, no caso da AWS, e aí a gente vai coletar aqui praticamente todos os serviços disponíveis na AWS. Então, sempre isso aqui, lembrando,
que é uma integração nativa nuvem para nuvem, então você não precisa colocar nenhum agent nem nada específico. E como eles são partners direto, você já consegue ter aqui sempre, né, as métricas mais atualizadas de praticamente qualquer serviço que seja recente. Então, eu lembro que quando lançou o Kinesis, já tinha aqui o monitoramento dentro do Datadog. Então, a mesma coisa sempre se aplica também às outras nuvens. Então, no caso da Azure, a mesma coisa. Eu vou ter aqui a parte de configuração, a mesma coisa. Né? Eu vou lá na parte dos resources, né? Crio aqui a Tenant ID, o Client ID, aponto e também consigo monitorar aqui facilmente. Beleza, Guilherme, respondido? Guilherme e Fábio, né? Perguntaram aqui também, a Conocom apenas vende Datadog ou também implementa e dá suporte? A gente tanto vende quanto implementa e faz o serviço de suporte Enoch também. Então, se for do interesse, pode entrar em contato. E perguntaram se o Datadog apoia todos os pontos que foram falados. Sim, na verdade, você pode ver até aqui na parte da esquerda, né, que é bem similar ao que eu trouxe em relação aos tópicos, né? Então, na verdade, até me baseei por aqui para conseguir trazer alguma coisa aí com mais qualidade para vocês. Nem tudo vou ter aqui disponível para mostrar, porque o ambiente de demo é bem limitado, mas a gente consegue fazer uma POV se for o caso. Beleza? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá, para fechar aqui também vai dar 5 horas já. Perguntaram aquela tela de error budget é do Datadog. É sim, eu consigo criar todos os SLOs aqui dentro da própria ferramenta. Lá só estava branco porque estava no tema light, né, mas eu sou obscuro, prefiro aqui o tema dark do Datadog, mas é assim. Então a gente consegue criar sempre essas métricas aqui dentro da plataforma. E aí, sem mais complicações, a gente escolhe, né, o que vai impactar esse SLO. Então pode ser monitores diferentes, né, alertas diferentes, métricas diferentes, sem problema nenhum. Mas isso aí está dentro do Datadog já. Beleza, então é isso, pessoal. Vai dar 5 horas já. Eu vou fechar a sessão. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar, vocês podem mandar e-mail, pode entrar em contato via WhatsApp, Teams aí, qualquer coisa aí, sinal de fumaça, a gente está sempre disponível aí para apoiar vocês no que forem precisos. E vim agradecer em nome da Econocom aí pela oportunidade de fazer esse webinar e agradecer aí principalmente a participação de cada um de vocês, principalmente aí nessa quarentena, né? Sei que o tempo aí é um recurso extremamente raro e valioso de vocês. Então, muito obrigado a todos aí pela presença e um forte abraço a todos. Tchau, tchau.